Olá pessoal do sexto ano, tudo bem com vocês? Vamos aí mais uma aula de história, capítulo 10, né? Continuação do capítulo 10. Vamos fechar agora esse capítulo, não é? Com a formação de Roma. Então vimos aí a Grécia Antiga, né? Vimos aí toda a importância cultural que os gregos tiveram para a sociedade oriental. Dentro desse contexto entra a civilização romana, né? Então aí os romanos, né, assim como os gregos, vai fazer parte dessa cultura clássica, né, uma cultura que ainda é muito viva nos dias de hoje. E os romanos, assim como os gregos, nos deixaram aí um legado também, né, um legado cultural que formou aí a base da sociedade ocidental, né? Vimos que os gregos foram responsáveis pela existência, né, criação de governo chamada democracia, não é? Vimos aí a filosofia, a arquitetura, não é? Conceitos aí, conhecimentos que os gregos deixaram para nós, estão aí até nos dias de hoje, e por isso que faz parte da nossa formação cultural, né? Então, essa formação cultural os gregos também deixaram, né? Deixaram por meio da língua, né? Que é o latim. O latim, o português vem do latim, assim como o francês, o espanhol, o italiano, né? Então eles deixaram também essa cultura por meio da língua, que compõe aí a parte da cultura ocidental. Deixaram também a religião cristã, né? Ou seja, o cristianismo vem aí por meio da cultura romana, né? Disseminado pela cultura romana, melhor dizendo, né? Então, temos aí a compreensão da cultura clássica também passando pelos gregos, passando pelos romanos, assim como foi pelos gregos, certo? Bom, agora a gente entra aí na. Aqui vocês podem ver, né, uma origem aí de uma herança cultural aí presente nos nossos dias, né? Olha aí o alfabeto antigo romano, né? Podem ver as letras que é muito mais já próxima do que é hoje o alfabeto, né? Nosso alfabeto aí, o português, muito muito idêntico, né? Praticamente igual aí às letras que existiam naquela época e existe aí hoje. Bom, agora falar e dar início, né, a história de Roma, que primeiro passar pelos aspectos geográficos, né, que é muito importante. Então, a Roma, civilização romana, ela está ligada, né, por meio de uma península, né, península porque é uma parte que ela está de terra, né, que ela não está totalmente dentro, digamos assim, do continente europeu, né, uma extensão de terra aqui cercada por mar, né, dos três lados. Então, o lado direito, o lado esquerdo, né, e o lado aqui mais abaixo, rodeada pelo mar. E a parte aqui mais acima, que é o norte, ou melhor, leste-oeste, né, e sul. O norte é rodeado pelo mar. O norte já está ligado ao continente. Então, por isso que chama-se, denomina-se península, né? Bom, então temos aí os limites, né? Geográficos, né, do território. Então essa parte, essa região toda chama Península Itálica, né? Temos o norte, que trata-se da região de Alpes, né? Essa região mais ao norte. O leste, Mar Adriático, né? A fronteira aqui, o limite. Oeste, Mar Tirreno, né? Que é essa parte aqui, lado esquerdo. Depois temos ao oeste, ou melhor, depois temos ao sul, né, que é o mar Mediterrâneo, né, o mar Jônico. Então, temos aí esses limites territoriais. E a fundação de Roma, né, a formação de Roma, ela parte por duas vertentes, né? Tem a origem lendária, que é a origem mitológica de Roma, né?
que foi aí baseada na história de Rômulo e Remo, né, muito ligada à questão aí de conceitos, né, mitológicos, né, então assim como os gregos tinham também a mitologia, os romanos também tinham, né, porque é uma cultura muito próxima uma da outra, e outra, a Grécia também invadiu Roma, né, então muita coisa, muito aspecto cultural os romanos herdaram dos gregos também, né. Então, essa origem lendária aqui, mitológica, né, vem aí do século 8 a.C., que gira em torno da disputa do reino, né, do território, entre dois irmãos, né. No caso aí tinha o rei, né, que ele tinha uma filha, que era a princesa, né, a princesa Alba. Ela gerou dois filhos, né, por meio aí da gestação de Marte, Deus Marte a engravidou, né? Então olha aí a questão mitológica aparecendo, né? Então gerou, né, duas crianças, né, sendo gêmeas, Rômulo e Remo, né? Chegou um momento que o reino ele ficou sendo disputado, havia o rei Numitor, né, que era o rei, e o irmão, né, Amílio. Esses dois irmãos entraram em conflito. No caso aí, o rei Amúlio, né, melhor dizendo, Amúlio derrotou Numitor, e então Amúlio decretou que para que não houvesse nenhuma geração do rei antigo que foi destronado, né, um caso Numitor, as crianças, né, que eram os laços sanguíneos do rei Numitor, Rômulo e Remo, e assim como toda criança da época fosse lançada a um penhasco, ou seja, fossem mortas para não querer reivindicar o trono, né? Bom, essas crianças aí foram lançadas, né, à morte, e aí então muitos acreditavam que os bebês tinham morrido, né? Rômulo e Remo tinham morrido, mas na verdade não foram, né? Eles sobreviveram e foram achados por uma loba, né? Essa loba amamentou, cuidou deles, né? Levou para seu esconderijo, para seu habitat, e criou as duas crianças por meio do leite dela, né? Então essa aqui é uma foto de uma escultura, de uma estátua que é muito clássica, né, da história de Roma. Então as duas crianças, Rômulo e Remo, se amamentando da loba aqui, não é? Então assim eles puderam sobreviver. Claro, né, gente? Isso aí é uma questão lendária, tá? Não dá para pegar isso como verdade, mas enfim, está dentro desse contexto mitológico de Roma, da história de Roma. Então, as crianças, inclusive esse símbolo aqui, né, da loba, e as duas crianças se amamentando, está até num símbolo de futebol no time de Roma, né, o símbolo do escudo, né, do time romano leva essa imagem aqui da loba sendo amamentada, ou melhor, as crianças sendo amamentadas pela loba, né? Bom, então as crianças sobrevivendo, elas voltam, né, para sua casa, né, e então vai querer exigir de Amúlio, né, o trono, né, ou seja, vai querer que no caso, né, faça com que o seu avô, Numitor, volte a ser o rei de Roma, né, no caso aí não era Roma, conhecido como Roma, né, mas enfim, queria que ele voltasse para ser, né, retronado, digamos assim, né. Então, Rômulo e Remo vai fazer com que isso aconteça, mas chega uma hora que seu avô morreu, então Rômulo e Remo volta, né, para digamos assim ser o herdeiro, né, tomar esse lugar aí deixado pelo avô, e ao passar dos anos, os longos dos anos, houve um desentendimento aí entre Rômulo e Remo,
sendo que Rômulo ele mata seu irmão Remo, mata seu irmão, né, Remo, e então eles vão aí entrar antes de ser morto, não é? Remo ele entra em conflito muito com seu irmão e acaba sendo morto pelo Rômulo. Bom, isso acontecendo, né? A cidade já estava fundada, né? Bem desenvolvida para a época, né? Mas no caso Rômulo vai aí desenvolver ainda mais e vai batizá-la como Roma. No caso aí dando um aspecto, uma característica para o nome feminino de Rômulo, né? Coloca Roma, o nome da cidade, em homenagem a ele mesmo, né? E aí essa história lendária, né? Do surgimento de Roma. Aqui está as ruínas, né? Da antiga Roma. E aí depois a gente vem com a origem histórica, né? A origem mais científica, passada por meio de estudos, né? E foi feito por meio de muitos estudos arqueológicos, né? Que foram achados aí há mais de 2000 anos antes de Cristo. Então, entendeu-se que a formação de Roma, né, por meio dos estudos, né, do conhecimento, do conhecimento científico, mostrou que na Península Itálica existiram vários povos, né? Vários povos, então, que ocupavam partes aí do território. Esses povos, assim como os outros, né, que todos os outros da antiguidade que nós estudamos, eles passaram por conflitos, né? Um povo querendo dominar o outro para ganhar poder, né, ganhar riquezas. Então foi feito assim, né? Os povos se guerreando e aí sobreviveu aquele que conseguiu dominar, né, os outros povos, né? No caso aí temos os latinos, os mais conhecidos, né? Vamos falar deles apenas. Os latinos, os sabinos e os etruscos. Então esses três povos, né, os mais conhecidos, um foi dominando o outro e assim foi cada um deixando a sua cultura, né, que ficou muito mais enraizada, muito mais forte por meio dos latinos. No caso aí por meio deixou uma herança cultural muito forte que é o latim, que é a língua, né? E depois os etruscos, né? Que deixou aí uma cultura mais enraizada. Então, como vocês podem ver aqui no mapa, de acordo com as cores, refere-se ao povo ocupando a região. Então, os etruscos ocuparam aqui, essa região mais em vermelha, e os restantes foram os outros povos, né? Bom, os etruscos ficando, né, tomando conta do território, dominando os outros povos, eles então puderam difundir mais a sua cultura, né, e deixar aí, digamos, um legado cultural. E esse legado cultural, ele se reflete no que foi, né, Roma, né? Então, por meio dos aspectos, né, que envolve as lutas, né, de gladiadores, né, a questão do entretenimento, a questão do lazer, né? Então, os gladiadores não foram não foi no Império Romano que surgiu, e sim com os etruscos, né? E aí, então, essa foi uma característica cultural deixada. Outra coisa era a religião, né? Uma religião antropomórfica, que era a religião que tinha como representações deuses, né, com aparências, né, físicas do homem, né, assim como os gregos, né, muito parecido, justamente por causa dessa aproximação com os gregos, adotaram uma religião, né, antropomórfica. Outro detalhe foi a arquitetura, né, questão da abóboda, ou seja, uma questão cultural aí voltada para desenvolvimento de uma arquitetura de construções por meio de um teto onde ele é oval, né, fazendo uma espécie de cúpula. Então isso chama-se abóboda.
Outro detalhe foi as construções em arco, né? Principalmente as entradas das portas, as pontes, né? Construídas todas na sua parte abaixo, né? Por meio de arcos, né? Outro detalhe também foi a valorização da mulher, né? Os romanos valorizavam muito a mulher, diferente dos gregos, né? Que não tinha nenhum apreço pela mulher, né? A mulher era totalmente desprezada, só servia para procriar. Os romanos não, eles dão uma maior liberdade, né? Uma maior independência para a mulher, principalmente na questão da educação, né? Na questão da alfabetização, né, na questão de inserir a mulher no mundo da cultura, né, das letras, né, e assim também poder ensinar, não é, o seu povo, né. Bom, então os etruscos dominando, né, a Península Itálica, né, aos poucos eles vão também constituindo poderes, né, e esse poder ele vai ser gerido inicialmente por meio da monarquia, né? Então a história política de Roma vai começar pela monarquia, depois pela república, né? República, né? Uma forma de governo aí que também deixou um legado cultural, faz parte do legado cultural romano, né? A república, que é a forma de governo como nós temos, né? Então, eles que difundiram, né, que criaram essa forma de governo republicano, né, que temos hoje, é claro, com os aspectos diferentes, né, mas os romanos deram a base aí para a cultura ocidental formular a república, né, dentro de outro entendimento aí. Bom, aí depois vem a época do Império, né? Então vamos estudar 3 momentos aí, né? Monarquia, que é a fundação de Roma, república, que é a ascensão do poder de Roma, e império, que vai ser a expansão territorial de Roma, né? Então é isso, ficamos por aqui, né? Não esqueçam de fazer as anotações no caderno de vocês, que é importante, né? Depois a gente usa lá no chat para fazer atividade. Não esqueça de entrar no Vindimo para ver as questões para serem respondidas. E aí, né, no momento certo no chat corrigiremos. Tudo bem, gente? É isso. Tudo de bom. Tchau. Até mais.